Antes de mais nada, né, queria falar, mas esse disco é de 2015. Esse disco é de 2015, esse disco vai que se f*** que vocês querem. Eu vou falar sobre um disco de 2015 mesmo. Tô nem aí. Vamos falar sobre Mustachos Apaches, essa banda aqui, muito provavelmente ninguém deve ter ouvido falar além de mim. Eu ouvi o Mustachos Apaches Time is Monkey quando foi lançado. 10 anos depois eu fui rever, eu ouvi na verdade, né, esse álbum e tal. Será que é tão bom assim quanto eu imaginava? Vamos lá, vamos comigo. Time is Monkey é o segundo álbum do Mustachos Apaches. Eu sou muito fã do Mustachos Apaches, principalmente do primeiro álbum. E eu tava muito entusiasmado para Time is Monkey porque eles lançaram aquele Orangotango, aquele clipe do Orangotango, que eu achei muito bom, inclusive. Eu tava realmente entusiasmado para ver esse próximo disco deles, né? E muitos outros clipes no canal de YouTube deles. Tem o clipe do Quantos em Mil, que eu achei espetacular. Então eu tava realmente muito entusiasmado para ouvir esse próximo álbum. E olha, que maravilhosidade ter esperado. Pra quem não conhece Mustachos Apaches, é uma dessas bandas e tal, meio que de rua, né? Que tem algumas essências bem diferentes. É uma das bandas mais criativas que eu vi nos últimos anos. Tem um estilo vaudeville francês, elementos circenses e muitos elementos como o blues e o folk americano. E, obviamente, a guitarra britânica, mas principalmente desse blues americano um pouco mais jocoso. Realmente é algo bem divertido, quase que é bem difícil de você não dançar e não cantar essas músicas a partir do momento que você sabe das letras. Pega meio, né, pensando, caraca, cara, o que eu vou ouvir na próxima faixa? O que será que vai acontecer na próxima faixa? Parece que é uma mistureba que não funciona até você começar a ouvir o álbum e você percebe a genialidade no Mustachos Apaches. Que álbum maravilhoso! E eu recomendo vocês ouvirem ele, né? Porque realmente, assim, é um dos álbuns mais criativos e mais originais que eu ouvi. E faz 10 anos que já lançou e até agora eu não vi nada muito parecido com isso daqui, não. Time is Monkey meio que mostra como se fosse uma realidade da banda, que eles estão mesmo se indagando com relação ao lugar deles pro mundo. Também como essa questão de ego, a questão de o que eles querem, a grandeza que eles querem alcançar. E o álbum ele faz muito essa reflexão de como que uma banda pequena quer tentar algo a mais do que eles realmente têm até no momento. Em muitas dessas faixas funciona perfeitamente essa questão de a satisfação dos próprios membros da banda com relação ao egoísmo que eles tentam entender como que as pessoas vivem hoje em dia e tal. E realmente é uma questão bem submersiva e que eu imaginava que daria para ser um tom bem mais dramático. O Time is Monkey, né, como o próprio nome diz, né, o tempo é o macaco e o motivo do macaco aparece ao decorrer de todo o álbum, né, não apenas nas primeiras faixas, que obviamente, né, tem algumas faixas principais como Time is Monkey, como por exemplo Orangotango, Mambo Jumbo, mas ao decorrer de todas as faixas você vê essa percepção do macaco de quase que tá beirando a loucura dessa situação de que uma banda pequena tem que entender o que é bom para sobreviver, o que eu preciso fazer para sobreviver e também o que eu tenho que fazer para eu querer alcançar os meus desejos, pelo que a gente espera de uma banda, né, ser essa questão de grandezas e tal, mas ao mesmo tempo não julgar as outras pessoas que estão ouvindo os seus sons, mas sim deixá-las então entender o sentimento dos donos da banda. Temos, por exemplo, mesmo como no começo do Time is Monkey, mesmo que é tentando se aproximar como se fosse uma banda de rua. Olha aqui, isso aqui é dedicação à dona dos pilates, sei lá o que. Mas realmente tentando levar as outras pessoas, tentando, não, esse barco parece uma mistureba, esse barco que é o nosso álbum parece uma bagunça e tal, mas vem comigo, deixa eu te navegar por esses mares meio bagunceiros para te mostrar a beleza dessa música que a gente tá fazendo. Então é uma música que parece uma mistureba quando você ouve um segundo ou outro, mas que bem desde o começo ele tenta trazer o público para tentar entender essa maluqueza dessa banda. E realmente funciona muito bem. Outras músicas que eu acho extraordinárias, que conseguem exemplificar um pouco mais essas questões e desses temas que a banda quer trazer, Quantos em Mil, principalmente abordando essa questão de egoísmo e a questão de você querer ser alguma pessoa única, uma pessoa diferente dessa multidão de gente e tal, e realmente quase que abordando as pessoas como se fossem animais, né, como se fossem pinguins,
Sabe quando eu sempre tenho essa noção de quando você tá no metrô e tem um monte de pessoas todos emarelhados e parece quase como se fossem pinguins andando um pro outro e tal, meio que um é totalmente igual ao outro e tal, né? Essa música tenta demonstrar que, não, quero tentar me desvincular desse sentimento que eu sou, que eu pertenço às outras pessoas, mas sim que eu sou único, que eu sou uma pessoa única e tal. Vários desses elementos podem parecer, que nem eu falei, estou falando bem bastante dessa mistureba, que pode parecer meio esquisito, mas o que esse álbum na verdade é? É meio que uma mistura mesmo, né, de vaudeville, rock e tal, e inclusive os instrumentos dessa música são espetaculares, né? Tivemos o washboard, que é o clássico, né, o instrumento de jazz americano classicão, né? Que o Lumineiro, eu tô falando do Lumineiro, né, mas eu sei que esse é um Mustache mesmo, eu sei que ele saiu da banda recentemente, né, mas ele que tava fazendo o washboard, né, nesse álbum aqui, então, né, mas realmente tem várias questões de, por exemplo, rítmicos e tal, por exemplo, assim, essa parte do refrão já saiu, vamos para a ponte, e como que a gente pode separar essa ponte? Vamos misturar esses gêneros para que consigamos tirar um gênero para colocar em outro, para fazer um outro sentimento nesse refrão. Eu sempre falo de coesão. Por que eu falo de coesão? Porque, querendo ou não, quando a gente realiza essa análise de música e de qualquer outra coisa, filmes, séries e tal, para mim é sempre tudo relação à coesão, porque é simplesmente uma conexão de fatos. Por exemplo, um filme, por exemplo, uma conexão de uma história sendo revelada a cada momento, a cada cena tem algo a mais sendo mostrado para o público, para mostrar, o que essa história quer dizer, o que essa história vai chegar. E na música tem algo até que parecido com isso, né? Querendo ou não, a música conta uma história ou conta um sentimento que o autor quer tentar demonstrar pro ouvinte, mesmo que ele não seja, né, 100% claro, porque a ideia é mesmo deixar um pouco mais aberto. Então a coesão em músicas são muito importantes, inclusive a falta de coesão é quase que algo que você sente na hora, principalmente numa música. Então você fala, tá indo numa ponte, do nada para tudo. Por que tá parando tudo? Por que isso aqui do nada muda para algo totalmente diferente? O que você quer demonstrar com essa mudança? O que você quer mostrar com essa transição? Então tem sempre essa questão de ser demonstrado, né? O que você quer mostrar com coesão. E uma coesão geralmente é feita, né, quando você tem instrumentos mais parecidos e tal, né? Quando você tenta ir para um lado e depois voltar para um outro com mais calma e tal. Só que aqui, como disse, são vários instrumentos totalmente diferentes. Temos baixo de orquestra, washboard, temos um vocal, back vocals, temos guitarras, 2 guitarras, um violão. Então realmente é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E como que eles se relacionam a essa coesão? Quase que é meio que uma exceção à regra nessa banda. E esse álbum ele faz isso toda hora. Não consegue não ser criativo. Esse álbum é uma exuberância em questão criativa para você conectar tanto partes da própria música quanto partes das músicas seguintes. Você ouvir, por exemplo, Surra de Mar para o Albatroz, você percebe a coesão dos elementos oceânicos, principalmente o que a Surra de Mar significa, por exemplo, um desejo além do oceano. E quando vai para a próxima música, temos a música de um albatroz, onde a gente está vivendo no presente, onde a gente está passeando por aquilo que a gente quer desejar que consigamos. Todas essas questões são que parecem muito complexas e tal, mas passam totalmente despercebidos. É um elemento genial. E como que eles fazem isso? Tanto a produção musical desse álbum utilizar elementos de sonoros do dia a dia, como por exemplo o rádio, como por exemplo o oceano, mas também com os próprios elementos musicais que eles têm, como por exemplo os back vocals. Isso funciona muito bem na música Echo, muito bem, por exemplo, na música Figurantes de Showbiz, um elemento de ironia para passar de uma ponte para o refrão, para depois para as linhas iniciais, e realmente funciona muito bem. E muito isso por causa da genialidade de como utilizar os solos de guitarra logo depois de um back vocal, em vez de utilizar logo depois o baixo, mesmo depois de utilizado ou por exemplo o solo de guitarra logo depois de um grito
que o vocalista faz. E muitas músicas são desse estilo e tal, quando você realmente percebe que o vocalista tá a 100 mil por hora, o guitarrista também, o back vocals também. Então esse disco é praticamente perfeito com relação a isso. Eu só não falo que seria perfeito, porque há realmente algumas questões assim que você fala, eles estão tentando exagerar em alguns momentos um pouquinho demais. Acho que a música Fumaça, eu acho uma música bem legal, a ironia dessa música é muito maneira. Só que ao mesmo tempo eles tentam dar um pouquinho a mais quando não precisa. Então realmente é um disco realmente que dá essas muitas ideias e explora todas elas muito bem. E não deixa todas essas ideias totalmente misturadas e muito esquisitonas e tal, saírem dos temas principais. E geralmente quando você tenta fazer várias coisas demais e tenta fazer com excelência cada uma delas, você esquece do que você quer tentar mostrar primeiro. Então ele faz muitas dessas... Esse álbum tem muitos elementos, muitas coisas, muitas produções, e de fato tem, só que ao mesmo tempo ele sempre está vinculado aos temas que ele quer ser abordado. E isso não tem para ninguém, é simplesmente um ato de genialidade. Dá para mostrar, dá para perceber a paixão que esses artistas têm com a própria música, né? Mustachos Apaches, né? Incrível. Um dos melhores discos assim brasileiros dos últimos 10 anos, eu posso te garantir. Se você nunca ouviu, ouça. Novamente vou dar uma listinha aqui das minhas faixas favoritas, mas de novo, eu acho que todas as faixas são muito boas, né? Não perca esse disco, né? Times Monkey, Echo, Orangotango, Mambo Jumbo e também, deixa eu pensar mais uma aqui. E Figurantes de Showbiz e tal. Todas essas faixas são as minhas favoritas. Estava lembrando qual que era a última, mas todas elas são muito boas. Mas esqueci de Quantos em Mil. Coloca também Quantos em Mil naquela questão das faixas. Esqueci. Minha música favorita, Quantos em Mil, desse álbum. Esqueci totalmente do Quantos em Mil. Se você quiser ouvir esse álbum de cabo a rabo, funciona perfeitamente. Eu acho que a conexão de cada música para a próxima, em questão de mudanças de tema, em questão de evolução do que cada pessoa está pensando em relação aos temas abordados, é maravilhoso. Mas se você quiser ouvir também uma música ou outra, sem ser sequência, funciona também perfeitamente. E quando eu ouço um álbum e tenho essa questão de, opa, eu consigo ouvir ela tanto em background, quanto músicas separadas, quanto o álbum do cabo a rabo, caraca, mano, eu fico feliz e tal, né? Então, Mustachos Apaches, um dos melhores discos dos últimos 10 anos. Tamo junto.